Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do curso R Básico. É um prazer imenso estar com vocês em mais um compartilhamento de conteúdo e hoje nós estamos na nossa aula 15. Vamos falar sobre uma coisa muito importante que existe no R, que é sobre funções, um tipo de objeto que leva como um dos princípios do R, que é o R é tudo que existe em R é uma chamada de função. Eu sou o Ben David, mas antes de mais nada, gostaria de que se vocês estão nos escutando, que acessam os nossos vídeos, não se esqueça de se inscrever, de dar seu like, de ativar o sininho para que você possa receber em tempo real todo o nosso conteúdo. E que ainda mais a gente gere um alcance gigantesco aí desses materiais, do qual a gente faz com muito carinho, e ainda mais o que a gente tenta é fazer com que esse conhecimento, voe para lugares muito distantes, mas para que aqueles que possam usufruir do conhecimento tenham esses materiais em mão. Então precisamos de vocês para que vocês possam aumentar o alcance do nosso canal. Bem, diante disso, nós queríamos desde já passar para a nossa sala de apresentação para falar de funções e para aqueles que ainda não conhecem o nosso canal, fazemos a inserção de que para que vocês vejam um pouco mais do material do curso, bem como outros, acessem o link bendavid.github.io. Para acessar o material do curso, você vem aqui em cursos e especificamente em estudando o ambiente R e em ambiente R, do qual você vai ter acesso a todos os nossos materiais. Mais especificamente aqui em aulas, nós estamos hoje diante da aula 15, em que na aula 15 você tem o nosso link de apresentação, o nosso plano de aula e os demais materiais. Em que aqui já no nosso plano de aula, a gente faz a inserção e mostra para vocês o que é que nós vamos falar hoje desse tema, sobre funções em R. A situação didática, o que é uma função, quais os tipos, componentes de uma função a nível de usuário, funções em pacotes, chamadas de funções e exemplos e aplicações. O restante da metodologia e a avaliação é o mesmo que segue para as demais videoaulas, só que nessa aula de hoje nós temos um capítulo específico que é o capítulo 6 do livro. O nosso livro, você consegue acessar aqui na seção livro de apoio, em que a versão do livro R Básico, ela está sendo comercializada de modo físico, mas se você não tem condições de obter esse valor físico por questões financeiras ou outra, não tem problema. Nós temos a versão digital, que é totalmente gratuita, e nós temos nas versões em PDF e BookDAO. Beleza? Sem mais, vamos para a nossa videoaula de hoje. E nessa videoaula de hoje nós vamos tratar com vocês a seguinte situação. Vamos lá ver nossa temática. Desde mais nada, queríamos essa forma de nós disponibilizarmos nossos materiais, que vocês viram a versão gratuita, justamente pelo selo DC, do qual a gente acredita que alguma das vias de nossos materiais tem que ser gratuita para que todos tenham acesso. Agradecemos também o apoio do SEAC da UFSJ, porque o SEAC é o que vai emitir os nossos certificados e a UFSJ é o local o qual trabalho, e sem essa flexibilidade nós não teríamos condições dos materiais e do conhecimento que a gente adquire na academia para poder expandir e fazer com que toda a sociedade tenha acesso de um modo geral. Isso é muito gratificante. Então aqui é o livro de apoio, do qual nós já apresentamos. Aqui também no slide, se você clicar no link, você vai ter acesso especificamente para poder acompanhar. E aí nós começamos justamente trazendo um dos princípios
que John Chambers nos passa, que é o princípio da função, de que tudo que acontece no R é de fato uma chamada de função. Nós falamos em videoaulas anteriores que, de fato, o que nós tínhamos numa linha de comando era uma sequência de chamadas de funções e que muitas vezes a gente não se detém e não observa que, de fato, aquilo está sendo uma chamada de função. Além do princípio do objeto, temos essa condição. E aí, o que é que nós mencionamos em aulas anteriores? Que quando nós associamos, na realidade, um nome a um objeto, isto é, X se associa com o objeto 10, na realidade, o símbolo da atribuição ela é uma função, do qual essa função ela tem dois argumentos. O primeiro argumento recebe o nome e o segundo, o valor, o objeto em si, para que essa ligação vá para um tipo de objeto que a gente chama ambiente, mais especificamente o ambiente global. Então, quando nós também digitamos X no console, depois de executar essa linha de comando, e apertamos o Enter e ele nos mostra o valor 10, na realidade, nos bastidores, o que nós temos é uma chamada de função print, do qual ele imprime na tela do console o valor específico ou os valores do qual está contido as informações dentro do objeto. Isso também é o que leva a termos no R o princípio da chamada de função, no caso, o princípio da função. Então, o que vem a ser uma função, né? Então, uma função nada mais é do que um objeto como qualquer outro em R. Então, tem lá seus atributos intrínsecos e todas as outras características. Na realidade, a gente não entra tanto no aprofundamento sobre objetos, porque a gente tem um volume específico de curso, no caso o volume 2, que é o R intermediário, do qual a gente faz um maior aprofundamento sobre essas coisas. Mas o que fica claro é que o R tem três tipos de funções. Uma delas é o closure, special e built-in. Nesse caso aqui, as duas últimas é o que nós vamos chamar, posteriormente, vamos ter aqui numa da apresentação, de funções internas, que são aquelas primitivas que a gente chama. Essa closure, na realidade, ela nada mais é do que a função do qual, a nível de usuário, nós conseguimos criar. Todos esses tipos aqui, nós só vamos conseguir identificar na tipagem S, usando a função typeof. Então, veja que verificar qual tipo de função é a função mode, que é aquela que a gente identifica a tipagem dos objetos na linguagem S, a gente vê que mode é uma função closure. E o comprimento dela? O comprimento dela é 1. Veja que aqui são os atributos intrínsecos que eu aplico num objeto do tipo função. Como nós falamos anteriormente na aula de objetos, todos os objetos têm esses dois atributos intrínsecos, comprimento e modo. Então, verificando ainda sobre um maior detalhamento, nós vamos ver que na tipagem C, usando typeof, nós temos os três tipos de função. O mode, que é na tipagem S, ele não faz essa distinção. Isso porque a base de construção desses tipos de objeto está na linguagem C, por isso que isso acaba tendo uma melhor identificação utilizando typeof. Então, o closure, como nós já falamos, é o tipo de função criada por nós, usuários, e todas as outras, os outros tipos de função são funções internas, essa daqui que não avalia seus argumentos e essa daqui que avalia seus argumentos. Isso aqui não cabe para nós no R básico tentar aprofundar, porque é algo um pouco mais complexo, mas o que a gente só tem que pensar é que essas funções aqui internas são funções que apenas o R-Core Team consegue construir, desenvolver. Nós só conseguimos criar funções do tipo closure e nós vamos ter uma aula específica para isso. Vendo alguns exemplos, nós pegamos aqui três tipos de funções. Veja,
o colchete, ele é um tipo de função. Um tipo de função o quê? Special. Min, que é o que calcula a média, também é um tipo de função closure. E list, que é o que a gente consegue gerar um tipo de objeto lista, é do tipo between. Então, na tipagem S, ele não faz distinção nenhuma sobre esses três tipos de funções. Então, a função do qual a gente usa para identificar se um objeto é uma função ou não é com o prefixo, como nós falamos nas aulas anteriores, is.function. Esse objeto é uma função? As funções internas, todas elas internamente têm uma chamada ponto internal, ponto primitivo. O que só precisamos entender é que isso aqui é uma espécie de interface para se comunicar com as linguagens de baixo nível. E é por meio delas do qual essas funções foram desenvolvidas. E é por meio dessas duas aqui que a gente consegue interagir com elas a nível de linguagem R. Mas que apenas o R Core Team é que pode produzi-las. A nível de usuário, criamos apenas as funções closure. É isso que nós falamos anteriormente. Então, pensando nas funções a nível de usuário, elas têm três componentes específicos que a gente distingue em argumentos, corpo e ambiente. Os argumentos são justamente os valores de entrada que a gente dá para a função. O corpo é justamente o cérebro que existe na função. É todo o algoritmo que é construído para um determinado fim, para o que a função objetiva. E o ambiente é onde as conexões que existem no corpo da função, aonde a função vai procurar. Então, nesse sentido, vejamos aqui. Nós temos aqui, criamos aqui um vetor de comprimento 3, cujo o nome y se associa a eles, e eu estou usando a função sort. Veja que a função sort tem como um argumento de nome x, e eu vou dar uma entrada para ela, que é um vetor, que é meu vetor y, e a função sort, ela nada mais, nada menos faz do que ordenar o vetor, de ordem crescente ou decrescente. O default dela é em ordem crescente, então ela está pegando do menor para o maior. Veja o que é que existe nas estruturas, nas três estruturas, nos três componentes que existem na função sort. Então, entendemos o que é que ela faz. Então, vamos pegar os argumentos da função sort. Ela, no caso, tem três argumentos. O argumento x, decreasing, que é um argumento lógico para dizer se eu quero de ordem decrescente ou crescente. No caso aqui, o argumento default é falso. E nós temos um outro tipo de objeto, que é o objeto reticências, que ele é justamente utilizado quando, mesmo posterior ao construir uma função, eu posso passar mais argumentos. Nós vamos ter aula sobre funções e discutiremos melhor sobre isso. A função body, ela simplesmente me mostra o algoritmo que tem dentro da função. E veja aqui qual é. Não vamos entrar em detalhes, eu estou simplesmente mostrando o que é que existe dentro dela. E, por fim, nós temos o environment, que é justamente o ambiente. Nesse caso aqui, ela foi uma função construída no pacote base e o ambiente dessa função é o ambiente de pacote base. Por isso que a gente vê esse resultado. Não cabe aqui agora a nós discutirmos isso, porque nós vamos ter discussão isso ainda ao longo desse curso. Então vamos deixar isso para uma condição posterior. Mas que por meio dessas três funções conseguimos verificar os três componentes básicos que existem nas funções do tipo closure. Os argumentos de entrada e padrão. Bem, a função sort tem dois argumentos padrão. O decreasing, que é falso. Na realidade, tem o argumento padrão, que é o decreasing. Então, os argumentos de entrada e o argumento padrão. O que é o argumento padrão? Às vezes, quando a gente constrói uma função, a gente deixa um default.
um valor já pré-determinado para um determinado argumento, que se o usuário não alterar, vai ser ele que será inserido e executado internamente para a função. Veja que no caso de x, se você executasse a função sort sem definir o argumento x, provavelmente haveria um erro e ele perguntaria: cadê as informações do argumento x que você não nos entregou? Para o decreasing, não. Como o default já é false, nesse caso aqui, eu alterei, porque para mim eu queria em ordem agora crescente, ou melhor, decrescente, do maior para o menor. E aí, nesse caso, foi-se necessário de eu acrescentá-lo e definir a condição lógica que eu queria, nesse caso. Se eu não tivesse mexido ou alterado em nada, o default dela seria decreasing igual a false. Então, funções em pacotes. Uma coisa que é muito importante é que a forma de nós compartilharmos funções com o CRAN e que toda a comunidade receba é por meio de pacotes. Então, nós vamos ter uma aula também específica sobre pacotes para explicarmos um pouco mais do que representa um pacote. E que o que a gente só precisa entender é que duas coisas a gente faz com os pacotes. A gente pega eles da internet e o instala. Instalado na nossa máquina não significa que para aquele momento, com o R aberto, ela já estará disponível. Nós precisamos fazer duas coisas: carregá-la e anexá-la ao nosso caminho de busca. Nessa situação, a gente dá uma linha de comando, não sei se vocês já observaram em códigos anteriores, a gente usa a função library. Então, essa função faz com que, ao mesmo tempo, a gente tenha essas duas condições de carregamento e anexação ao caminho de busca. Mas nós também teremos detalhamento sobre isso mais nas aulas posteriores, né? Então, funções em pacotes. O principal pacote que nós temos no R, então, no R, ao ser instalado, nós temos alguns pacotes que a gente chama ao longo do nosso livro de pacotes nativos, que são as funções mínimas para que o R consiga executar de forma estável os comandos a que ele se destina, né? As condições mínimas de trabalho em que o principal pacote nativo que nós temos no R é o pacote base. Você não precisa, por exemplo, fazer isso que nós acabamos de falar, carregar e anexá-lo. No ato de abrir o R, esse pacote já está anexado e carregado e todas as funções que existem dentro dele estão disponíveis. Então, ele sempre estará anexado no caminho de busca. E uma das coisas que a gente faz para não anexar, quando a gente fala o ato de anexar, já fica implícito que também carregamos o pacote. Se nós não queremos fazer isso e colocá-lo no caminho de busca, nós usamos simplesmente a sintaxe. O nome do pacote, 2 pontos, sequenciados 2 vezes, e o nome da função. Desse jeito, a gente consegue entrar no ambiente de pacote, pegar a função, executá-la, mas ela não fica disponível a nível de usuário, ou seja, a nível de ambiente global. Isso aí ficou muito complicado, não ficou? Então, deixamos isso para a seção de ambientes, que nós vamos entender melhor. Nós vamos ter uma aula específica sobre ambientes para que isso esclareça um pouco mais sobre o assunto. Então, ajudas sobre funções em pacotes. Nós vamos usar sempre a iniciar por uma interrogação, 2 interrogações, ou mesmo usar a função help. Essa interrogação aqui, na realidade, ela aciona automaticamente o help. Essa com 2, se você tiver com internet específica, ela irá lhe jogar via web na página de helps do R para esta função sort, ou para qualquer uma outra você terá acesso. O que é mais interessante no R é que os manuais de ajuda são muito bem detalhados para alguns pacotes.
e que eles são autossuficientes. Simplesmente você vendo os exemplos que existem dentro dele e executando, você consegue entender o que a função, a que a função se destina. Muito interessante isso e uma das vantagens também que existe no R. Uma outra coisa que é muito interessante no R são as chamadas de função. Aqui nós vamos elencar 3. Nós vamos chamar a condição aninhada. Veja que aqui nós temos 2 funções. Na realidade, eu estou querendo calcular aqui o desvio padrão. Então, na realidade, eu tenho uma função, que é a função var, que calcula a variância, e eu tenho uma função sqrt, que me tira a raiz quadrada de um número. Então, nesse caso, eu peguei aqui uma amostra de 100 valores, e esse vetor de 100 valores, criado por essa linha 3, eu calculo a sua variância e, ao mesmo tempo, na mesma execução, ao calcular a variância, esse resultado é passado para o primeiro argumento da função sqrt e, por consequência, eu calculo a raiz quadrada do valor da variância, que ele me dá o valor 0,9412359. Essa é a condição de alinhamento da função. Veja que uma função, primeiro a interna é executada para que a mais externa seja executada, porque ela entrou como argumento, tá? Beleza. Feito isso, nós temos agora a intermediária. O mesmo processo que nós vamos fazer, só que eu faço em etapas e não de forma alinhada. Primeiro, na linha de comando 2, eu calculo a variância, associo var a este resultado e depois pego sqrt de var e desvpad e associo a este resultado. Ao final, eu obtenho a mesma situação. Cabe sintaticamente, às vezes, utilizar dessa forma e, às vezes, utilizar assim. Depende da forma de como você está construindo seu código. E, de última vez agora, com a entrada da família de pacotes Tidyverse, tem um pacote chamado Magritte-R, que entrou com o operador pipe. E esse operador pipe é um operador fantástico, do qual, a partir da versão 4.1 do R, o R implementou de forma nativa o pipe. O que é o pipe? O pipe é um operador do qual ele pega o resultado do primeiro operando e joga no primeiro argumento da função seguinte. O segundo operando sempre é uma função. Então, aqui em x, eu joguei ele dentro do primeiro argumento da função var, ele calcula a variância para mim e joga no primeiro argumento na sequência da função sqrt. Veja que isso aqui é uma sequência interativa e que me dá o mesmo resultado, mas ele não armazena dessa forma aqui, não associa nome a nenhuma condição nas etapas ao valor específico. Veja que simplesmente eu pego o conjunto de dados e vou fazendo uma execução sequencial com o operador pipe e ele simplesmente vai me dar esse resultado final. Isso não está sendo armazenado de forma que eu recupere novamente, do qual que a gente faz com as ligações, de nenhuma forma, como aconteceu aqui anteriormente com a condição intermediária, que eu conseguiria recuperar o desvio padrão com o nome desvpad. Aqui nesse caso não. Tem como se fazer isso? Tem, mas para condições posteriores, ou visita nosso livro que você vai encontrar alguma coisa por lá. Era isso que nós queríamos falar. Teria mais coisas para falar? Tem, vamos ter videoaulas para como construir nossas funções, dentre outras coisas. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Foi uma videoaula introdutória. Claro que nós temos um capítulo específico, que é o capítulo 6, específico para desenvolver, para entender sobre funções de forma básica no nosso livro R Básico, e fica a sugestão para a leitura. Sugestões, perguntas e críticas, entra lá nos nossos canais, manda sua mensagem, sua discussão também na descrição do vídeo, que será um prazer compartilhar conhecimento com você. Lembrem-se, o conhecimento é uma liberdade necessária. Até!